De quem é este sangue? Eu respondi. É o sangue do teu Messias. Comecei a perceber que as evidências da existência de Deus, embora não sejam provas definitivas, estão fazendo Jerusalém tremer e o mundo está em oração. Sob a cidade antiga, trabalhadores teriam descoberto estranhas marcas vermelhas escondidas no interior de câmaras de pedra subterrâneas, o que gerou intensa especulação e medo na internet. Dias depois, fiéis, perto do Muro das Lamentações, olharam para o céu e testemunharam enormes formações semelhantes a asas estendendo-se sobre Jerusalém durante a oração da noite. Então veio outro momento perturbador. Perto do Monte das Oliveiras, porções de terra se abriram repentinamente, expondo misteriosos objetos antigos enterrados sob a terra há séculos. Seriam esses apenas raros eventos naturais ocorrendo simultaneamente, ou estaria algo muito maior se desenrolando ao redor da cidade sagrada? Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais investigações com base na fé sobre os mistérios que envolvem Jerusalém. Nas profundezas de Jerusalém, em uma câmara subterrânea escondida e selada por séculos trabalhadores da restauração, descobriram algo que mudou imediatamente a atmosfera dentro do antigo túnel. Recolhi cerca de 34 daqueles pequenos recipientes cheios desse sangue seco. Incrustadas nas antigas paredes de pedra, havia vestígios de sangue seco escurecidos pelo tempo, mas ainda claramente visíveis sob camadas de poeira e rocha. No momento em que as luzes iluminaram a câmara, as testemunhas, segundo relatos, silenciaram. De acordo com informações que circularam online, amostras coletadas da descoberta foram examinadas discretamente por pesquisadores. Logo surgiram rumores nas redes sociais, alegando que o sangue apresentava características incomuns que os investigadores não conseguiam explicar facilmente. Algumas vozes na internet chegaram a sugerir que o sangue seco parecia misteriosamente preservado, apesar de sua extrema idade. Mas os rumores se tornaram ainda mais perturbadores depois que surgiram especulações de que partes da amostra ainda apresentavam sinais de atividade biológica. Quase como se o sangue nunca tivesse morrido completamente. Em poucas horas, uma pergunta começou a se espalhar por toda parte. Isso poderia estar de alguma forma ligado a Jesus Cristo. Nenhuma instituição oficial confirmou tais afirmações e muitos especialistas continuam a pedir cautela. Mas em Jerusalém, o simbolismo por si só é poderoso o suficiente para comover milhões de pessoas, pois esta é a cidade onde Jesus carregou a cruz, a cidade onde ele sofreu, a cidade onde seu sangue foi derramado. Dentro da câmara subterrânea, os trabalhadores teriam ficado paralisados por vários instantes, após perceberem a possível importância do que haviam descoberto. Alguns sussurravam orações. Outros simplesmente contemplavam as antigas muralhas, tomados pela sensação de que a própria história de repente os encarava. O Evangelho de João descreve um dos momentos mais sagrados do cristianismo. Em João 19:34, as Escrituras dizem: um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Amém. Para os crentes, o sangue de Cristo nunca representou apenas a morte. Representa sacrifício, misericórdia, perdão e a promessa da vida eterna. É por isso que essa descoberta impactou tantas pessoas tão profundamente ao redor do mundo. Não porque alguém possa provar exatamente o que foi encontrado sob Jerusalém, mas por causa do que essa possibilidade desperta no coração humano: medo, admiração, fé e talvez o mais poderoso de tudo, esperança. Enquanto as equipes continuavam a remover os escombros perto das encostas fraturadas ao redor de Jerusalém, os arqueólogos descobriram algo que ninguém esperava encontrar enterrado sob a terra fraturada. A princípio, apenas um tênue brilho surgiu através da poeira. Então, lentamente, pedaço por pedaço, objetos antigos emergiram da escuridão, intocados, ocultos e aparentemente à espera de serem encontrados. A primeira descoberta foi um anel de ouro.
Não moderno, não decorativo antigo. Sua superfície apresentava estranhas marcas desgastadas pelos séculos. Símbolos tão desbotados que até mesmo especialistas tiveram dificuldade em identificar sua origem. Alguns acreditavam que o anel poderia ter pertencido a uma figura de alta posição. Outros notaram detalhes que lembravam desenhos associados à autoridade sacerdotal durante o período do Segundo Templo, mas ninguém podia afirmar com certeza. Então veio o segundo objeto, um fragmento de uma espada antiga. A lâmina estava bastante corroída, mas partes de seu fio permaneciam visíveis sob camadas de sujeira e oxidação. O que intrigou muitos pesquisadores foi o local onde ela havia sido colocada. Cuidadosamente posicionada ao lado de vários vasos cerimoniais de grãos enterrados nas proximidades, quase como se os objetos tivessem sido escondidos juntos intencionalmente há muito tempo. E foi aí que o mistério se aprofundou. Por que uma arma seria enterrada ao lado de vasos sagrados? Quem os escondeu e o que estariam tentando proteger, já que as imagens se espalharam pela internet? As especulações explodiram. Alguns acreditavam que as relíquias poderiam ter pertencido a um sacerdote esquecido que fugiu durante uma guerra. Outros se perguntavam se elas estariam ligadas aos defensores de Jerusalém antes da destruição do templo em 70 d.C. Alguns até sugeriram que os objetos poderiam ter ligações com artefatos escondidos do templo, há muito considerados perdidos sob a cidade sagrada. Dentro da área de escavação, testemunhas descreveram uma atmosfera incomumente pesada e silenciosa. Os trabalhadores, segundo relatos, paravam de falar sempre que outro objeto emergia do solo. Até mesmo arqueólogos experientes pareciam inquietos não apenas pelo que haviam encontrado, mas pelo momento em que as descobertas ocorreram. Jerusalém já havia sido abalada por estranhos eventos no céu, sons inexplicáveis e movimentos sob a terra. Agora, a própria terra parecia estar revelando fragmentos de um passado esquecido. Em Lucas 19:40, Jesus disse: "Se eles se calarem, as pedras clamarão." Para muitos crentes, esse versículo de repente pareceu mais arrepiante do que nunca. Porque em Jerusalém, as pedras nunca permanecem em silêncio para sempre. E agora, enterradas sob a terra rachada e a poeira antiga, elas parecem estar falando novamente. Antes de prosseguirmos, por favor, curta e inscreva-se para nos apoiar. Toda contribuição é bem-vinda. Muito obrigado. Enquanto orações ecoavam pela Praça do Muro das Lamentações, milhares de fiéis de repente notaram algo incomum se formando sobre Jerusalém. A princípio parecia uma nuvem comum estendendo-se pelo céu, mas em poucos minutos a forma começou a mudar. As bordas se alargaram, o centro brilhou e lentamente. O que aparecia acima de nós deixou de se assemelhar a uma formação de nuvens normal. Parecia asas enormes e brilhantes que se espalhavam pelo céu sobre a cidade sagrada. Testemunhas descreveram a formação como quase perfeitamente simétrica, estendendo-se sobre Jerusalém, enquanto refletia uma suave luz dourada e prateada através das nuvens. Imediatamente os celulares foram erguidos e as pessoas começaram a filmar. Mas o que incomodou muitos observadores não foi apenas a aparência em si, mas sim o tempo que a formação permaneceu visível. Minutos se passaram depois mais e a forma mal mudou. Algumas pessoas perto do Muro das Lamentações chegaram a se ajoelhar e rezar. Outros permaneceram imóveis em completo silêncio, olhando para cima com os olhos cheios de lágrimas. Até mesmo moradores antigos de Jerusalém admitiram nunca terem visto nada parecido. A atmosfera na praça, segundo relatos, mudou da curiosidade para algo muito mais profundo, uma mistura de admiração, medo e uma emoção avassaladora. Mais tarde, cientistas apontaram possíveis explicações atmosféricas. Especialistas sugeriram que a formação de camadas de nuvens, a refração da luz e os efeitos ópticos causados pelas mudanças nas condições climáticas podem ter criado a ilusão de asas gigantes.
Os meteorologistas explicaram que, sob certas condições, a interação da luz solar com a umidade e partículas em suspensão pode produzir padrões simétricos impressionantes no céu. E ao longo das Escrituras, as asas são frequentemente associadas à proteção à presença e ao poder de Deus. O Salmo 91 declara: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. E Isaías 40:31 diz: Eles subirão com asas como águias. O que tornou aquele momento tão impactante não foi simplesmente o que as pessoas viram no céu, mas o que sentiram ao contemplá-lo. Em uma cidade já envolta em tensão, profecias e história, a visão de enormes asas brilhantes sobre multidões, em oração, despertou algo profundamente espiritual em milhões de pessoas que assistiam online. Por alguns instantes, Jerusalém ficou completamente silenciosa, e sobre as antigas pedras da Cidade Santa, as asas permaneceram. Se você acredita que a proteção de Deus ainda cobre aqueles que confiam nele, não muito longe das antigas muralhas de Jerusalém. A preocupação começou a se espalhar pelo Monte das Oliveiras, depois que seções do solo começaram a desabar repentinamente, sem aviso prévio. O que inicialmente parecia ser um pequeno movimento de terra, rapidamente se transformou em algo muito mais preocupante. Longas fraturas começaram a cortar as encostas secas, dividindo antigos caminhos que existiam há gerações. Então surgiram as crateras. Pequenas a princípio, mas foram aumentando de tamanho aos poucos. Imagens aéreas feitas por drones revelaram rachaduras irregulares que se estendiam pelo terreno como cicatrizes abertas na própria montanha. Em diversas áreas, rochas e terras soltas deslizaram inesperadamente, obrigando as autoridades a restringir temporariamente o acesso a trechos próximos à encosta. Peregrinos que visitavam o local histórico relataram ter observado em silêncio partes da terra se moverem sob seus pés. O que perturbou ainda mais muitas testemunhas foram os sons. Moradores que viviam perto da montanha descreveram ter ouvido estrondos profundos, vindos de baixo. O solo tremia no final da noite e durante as horas mais tranquilas do dia. Alguns compararam o som a um trovão distante preso sob a terra. Outros disseram que parecia mais com pedras rangendo lentamente umas contra as outras muito abaixo da superfície. Nenhum terremoto de grande magnitude atingiu oficialmente a área. Mesmo assim, o movimento continuou. Geólogos apontaram para explicações naturais. Jerusalém está localizada perto de sistemas de falhas geológicas complexos e especialistas explicaram que a erosão, o movimento da água subterrânea, a variação da pressão e o terreno instável podem contribuir para deslizamentos de terra e fraturas na superfície ao longo do tempo. Cientificamente, a atividade em si não era impossível, mas mais uma vez muitas pessoas se concentraram menos na ciência e mais na localização. O Monte das Oliveiras possui enorme significado na profecia bíblica. É o lugar onde Jesus orou antes de sua prisão. O lugar de onde ele ascendeu aos céus. E de acordo com as Escrituras, também está ligado a futuros eventos proféticos ainda profundamente discutidos pelos crentes hoje. Em Zacarias 14:4, a Bíblia diz: E o Monte das Oliveiras se fenderá ao meio para o Oriente e para o Ocidente. Esse versículo ressurgiu imediatamente online, à medida que vídeos das rachaduras que se alargavam se espalhavam pelas redes sociais. Para muitos cristãos, ver a montanha se partir fisicamente foi profundamente perturbador. Não porque acreditassem que a profecia tivesse se cumprido por completo, mas porque as imagens pareciam impossíveis de ignorar. Então chegou o momento que muitas testemunhas descreveram como o mais perturbador de todos. Sem aviso prévio, uma enorme formação circular escura surgiu sobre Jerusalém, suspensa quase imóvel entre as nuvens. Ao contrário dos padrões normais de tempestades, essa forma parecia artificialmente definida. Um anel quase perfeito se espalhando pela atmosfera, como uma sombra se abrindo no céu. As pessoas pararam nas ruas para observar. O trânsito ficou lento.
Os celulares foram imediatamente sacados e vídeos começaram a inundar as redes sociais em poucos minutos. Mas não foi apenas o que as pessoas viram que as aterrorizou. Foi o que elas ouviram. O que é isso? Um som metálico profundo ecoou repentinamente pela cidade. Longo, grave e vibrante. Testemunhas o descreveram como algo entre um toque de trombeta e o som de metal rangendo pelo céu. O ruído, segundo relatos, reverberava pelos telhados e antigas ruas de pedra, em ondas persistindo por alguns segundos antes de desaparecer, apenas para retornar momentos depois. Então, os pássaros reagiram. Grandes grupos de pássaros se dispersaram abruptamente da área, circulando caoticamente antes de desaparecerem além do horizonte da cidade. As multidões que estavam sob a formação ficaram em silêncio, muitas simplesmente olhando para cima, sem dizer nada. Algumas taparam os ouvidos. Outras começaram a rezar em silêncio, enquanto o som continuava a ecoar por Jerusalém. As reações online explodiram quase imediatamente. Alguns espectadores afirmaram que o ruído se assemelhava às trombetas descritas em profecias bíblicas. Outros o descreveram como um dos fenômenos celestes mais estranhos que já haviam visto. Posteriormente, cientistas apontaram possíveis explicações naturais. Pesquisadores mencionaram a pressão atmosférica, perturbações, anomalias acústicas e um fenômeno às vezes chamado de terremotos celestes. Sons estrondos misteriosos são ocasionalmente relatados em todo o mundo e podem ser associados a mudanças na pressão atmosférica, explosões distantes ou movimentos geológicos. No entanto, mesmo especialistas admitem que a origem precisa do som sobre Jerusalém permanece incerta, mas para muitos fiéis, a imagem pareceu profundamente familiar. Joel 2:1 declara: "Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte." E no livro do Apocalipse, as trombetas são repetidamente associadas a avisos despertar e ao desenrolar de eventos proféticos. Essa conexão por si só foi suficiente para causar arrepios em milhões de pessoas que assistiram às imagens online. Porque isso não estava acontecendo em uma cidade comum. Isso era Jerusalém. E enquanto o anel escuro permanecia pairando no horizonte e sons metálicos ecoavam pelo ar abaixo, um pensamento aterrador começou a se espalhar rapidamente pela multidão. E se a cidade não estivesse simplesmente passando por um fenômeno climático estranho, e se estivesse sendo avisada? Espere um segundo clique no botão Gostei. Deixe um comentário abaixo e não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos. Muito bem, vamos continuar. Enquanto as equipes de emergência continuavam combatendo focos de incêndio dispersos ao redor de Jerusalém, testemunhas começaram a registrar algo muito mais assustador. No meio das chamas que subiam das áreas em chamas próximas à periferia da cidade, colunas de fogo giravam violentamente no ar. Não eram chamas comuns nem fumaça, mas torres de fogo giratórias. Vídeos mostravam funes flamejantes subindo em espiral, enquanto destroços em chamas giravam ao redor deles em uma velocidade assustadora. Algumas colunas de fogo apareceram apenas brevemente antes de desabarem, enquanto outras continuaram a se contorcer tempo suficiente para que moradores atônitos as registrassem de telhados e ruas próximas. As pessoas que observavam descreveram a cena como surreal, quase inacreditável, mesmo vendo com os próprios olhos. Então, o vento mudou de direção. Cinzas varreram repentinamente partes da cidade, enquanto rajadas quentes mudavam de direção sem aviso prévio. O céu escureceu com a fumaça, enquanto brasas incandescentes flutuavam no ar, como faíscas carregadas por uma força invisível. Testemunhas descreveram ter ouvido sons estrondosos, misturados com o crepitar das chamas, enquanto o fogo giratório se movia de forma imprevisível pelo terreno seco. Vários moradores teriam corrido para dentro de suas casas, acreditando que a situação estava ficando incontrolável. Mais tarde, especialistas explicaram o fenômeno como redemoinhos de fogo ou tornados de fogo.
Eventos raros, porém perigosos, que ocorrem quando o calor intenso se combina com padrões de vento instáveis e correntes de ar rotativas. Em condições extremas, o calor ascendente de grandes incêndios pode começar a girar rapidamente, criando colunas de chamas semelhantes a tornados capazes de espalhar destruição de forma inesperada. Cientificamente, a explicação fazia sentido. Mas emocionalmente as imagens perturbaram profundamente muitas pessoas que assistiam às filmagens online, porque as cenas vindas de Jerusalém já não pareciam normais. As espirais de fogo imponentes contra o céu tomado pela fumaça imediatamente remeteram muitos fiéis às imagens bíblicas de julgamento frequentemente descritas nas Escrituras. Um versículo em especial se espalhou rapidamente online durante os incêndios. Hebreus 12, 29 diz: "O nosso Deus é fogo consumidor." Para alguns cristãos, o versículo representava purificação e a santidade de Deus. Para outros, a visão do fogo giratório sobre Jerusalém soou como um aviso impossível de ignorar. A combinação de fumaça, vento violento e chamas espirais criou uma atmosfera que muitos descreveram como profundamente apocalíptica. Enquanto o mundo se concentrava nos estranhos eventos que se desenrolavam em Jerusalém, outro acontecimento começou silenciosamente a atrair a atenção por um motivo completamente diferente. Desta vez, não estava relacionado ao céu, à terra ou a fenômenos inexplicáveis. Estava ligado à profecia, ao ritual e a um dos temas mais debatidos da história bíblica, o Terceiro Templo. Nos últimos anos, continuaram a circular relatos sobre a chegada de héfers vermelhos ritualmente qualificados a Israel. Para muitas pessoas, fora do campo dos estudos bíblicos, isso pode parecer insignificante, mas dentro da antiga lei judaica, o hefer vermelho possui enorme significado. Segundo o livro de Números, as cinzas de um her vermelho impecável eram necessárias para rituais de purificação ligados ao culto nos templos. Durante séculos, encontrar um her vermelho plenamente qualificado foi considerado extremamente raro. Agora, repentinamente, as discussões em torno desses objetos estão ressurgindo. Ao mesmo tempo, o Instituto do Templo, em Jerusalém, continua preparando objetos sagrados relacionados ao antigo serviço do templo. Relatos e demonstrações públicas têm mostrado vestes sacerdotais, vasos de ouro, altares de incenso e instrumentos cerimoniais sendo cuidadosamente recriados de acordo com descrições bíblicas. Alguns grupos chegaram a treinar homens que se acredita serem descendentes de linhagens sacerdotais para futuros rituais no templo. Para alguns observadores, essas são simplesmente tradições religiosas preservando a história, mas para muitos fiéis ao redor do mundo, o contexto histórico parece muito mais amplo do que uma mera tradição, porque a reconstrução de um terceiro templo está há muito tempo ligada às profecias bíblicas e às discussões sobre o fim dos tempos. É por isso que cada novo desenvolvimento em torno do Monte do Templo imediatamente atrai a atenção mundial. O profeta Zacarias escreveu em Zacarias 6:12: "Eis o homem cujo nome é Renovo, e ele edificará o templo do Senhor." E em Marcos 13:28 e 2:9, Jesus disse: "Quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas." Esses versículos têm alimentado intensos debates entre os estudiosos de profecias por décadas. Alguns acreditam que o terceiro templo um dia terá de ser erguido novamente em Jerusalém. Outros alertam contra a tentativa de forçar eventos modernos a se tornarem profecias muito rapidamente. No entanto, independentemente da interpretação, um fato permanece inegável. A discussão não está mais diminuindo, pelo contrário, está crescendo. O que torna a situação especialmente significativa para muitas pessoas é a forma como múltiplos eventos parecem estar convergindo na mesma cidade simultaneamente. Descobertas estranhas no subsolo, sinais incomuns no céu, incêndios, fraturas, relíquias antigas e agora uma preparação renovada estão ligados ao próprio culto no templo. Para os crentes que acompanham atentamente a questão,
não é mais se a profecia importa. A questão é o quão perto o mundo pode estar caminhando em direção às coisas sobre as quais as Escrituras alertaram há muito tempo. E em Jerusalém, essa questão parece mais pesada agora do que nunca. Mas o que está acontecendo em Jerusalém não está se desenrolando isoladamente. Em todo o mundo, a tensão tem aumentado a um ritmo que muitas pessoas descrevem como profundamente perturbador. As guerras continuam a escalar entre nações que já se encontram em terreno frágil. Ameaças militares, instabilidade econômica, ataques cibernéticos e divisões políticas deixaram de ser manchetes raras, tornaram-se parte do cotidiano. Populações inteiras acordam todas as manhãs incertas sobre o que a próxima semana ou mesmo o próximo dia lhes reserva. Ao mesmo tempo, a própria natureza parece cada vez mais imprevisível. Terremotos poderosos continuam a ocorrer sem aviso prévio. Enchentes inundam cidades em questão de horas. Incêndios florestais de grandes proporções tingem o céu de laranja, enquanto furacões e tempestades violentas se intensificam em vários continentes. Em alguns lugares, rios estão secando em ritmo alarmante. Em outros, padrões climáticos incomuns surgem em épocas do ano em que não deveriam estar presentes. E além dos próprios desastres, há outro sentimento crescente que se espalha silenciosamente pelo mundo: a sensação de que algo está mudando, não apenas politicamente, não apenas ambientalmente, mas também espiritualmente. Na internet, mais pessoas relatam fenômenos estranhos que as deixam inquietas, luzes misteriosas no céu, sons inexplicáveis, comportamento repentino de animais e momentos que parecem difíceis de explicar completamente. Alguns descartam esses eventos como medo amplificado pelas redes sociais. Outros acreditam que a humanidade está entrando em um período sem precedentes na história moderna. O que torna essa atmosfera tão pesada para muitos crentes é a grande semelhança com a linguagem usada por Jesus ao falar sobre os últimos dias. Em Mateus 24, Jesus advertiu sobre guerras, fomes, terremotos, medo e crescente engano se espalhando pela terra. Mas talvez a descrição mais marcante apareça em 1 Tessalonicenses 5:3. Pois quando disserem paz e segurança, de repente lhes sobrevirá destruição como as dores de parto à mulher grávida. Essa frase aparece repetidamente nas profecias bíblicas, porque as dores do parto não chegam todas de uma vez. Elas começam lentamente, depois se tornam mais frequentes, mais intensas, mais difíceis de ignorar. Cada onda sinaliza que algo está se aproximando, e é exatamente assim que muitas pessoas descrevem a situação do mundo atualmente. Uma crise termina, outra começa imediatamente, e depois outra. A pressão continua aumentando. Mesmo pessoas sem formação religiosa admitem que há uma sensação estranha no ar em todo o mundo. Uma sensação de que a humanidade está à beira de algo incerto e irreversível. Ansiedade, medo e exaustão estão afetando milhões de pessoas simultaneamente. Contudo, as Escrituras não falam das dores do parto apenas como um aviso. As dores do parto também significam que algo está prestes a nascer. Para os crentes, é aí que a esperança ainda reside, porque mesmo em meio ao caos, a Bíblia repetidamente lembra as pessoas de não se renderem ao medo, mas de permanecerem vigilantes, fiéis e espiritualmente despertas. O mundo pode estar tremendo, mas talvez a questão mais profunda seja esta: para onde tudo isso está nos levando? Jerusalém testemunhou guerras, destruição, medo e incerteza por milhares de anos. No entanto, através de todas as gerações, uma coisa nunca desapareceu da cidade santa: a oração. E talvez seja isso que mais importa agora. Não o medo, não o pânico, não a especulação sem fim, mas a fé. Porque quando as pessoas observam os estranhos acontecimentos em torno de Jerusalém, os sinais incomuns, a crescente tensão, a incerteza que se espalha pelo mundo, é fácil se sentir sobrecarregado. Muitas pessoas hoje
estão ansiosas em relação ao futuro. Elas veem os conflitos entre nações aumentarem. Veem os desastres se intensificarem. Sentem a pressão, a divisão e a escuridão se espalhando pelo mundo ao seu redor. Mas a Bíblia nunca diz aos crentes para viverem com medo. Repetidamente, as Escrituras chamam as pessoas a confiarem em Deus mesmo em tempos de incerteza. O Salmo 122:6 diz: "Orai pela paz de Jerusalém". Esse versículo é mais do que uma ordem para orar por uma cidade. É um lembrete de que a oração ainda importa. Em momentos em que o mundo parece instável, a oração se torna um ato de fé. Ela lembra às pessoas que Deus ainda está no controle, mesmo quando tudo ao seu redor parece incerto. Para muitos crentes, este não é o momento de perder a esperança. Este é o momento de se aproximar de Deus, orar mais, confiar mais, afastar o medo e lembrar-se de suas promessas. Porque ao longo da Bíblia, alguns dos maiores milagres aconteceram nos momentos mais sombrios. Deus guiou Noé através do dilúvio. Ele protegeu Daniel na cova dos leões. Jesus acalmou a tempestade quando os discípulos acreditaram que iriam morrer. Vez após vez, as Escrituras mostram que Deus não abandona o seu povo em momentos de caos. E talvez essa seja a mensagem mais profunda que as pessoas precisam ouvir agora. Não se trata apenas de observar os sinais ao redor do mundo, mas de examinar seus próprios corações, perdoar, orar, buscar a paz e reconstruir a fé, enquanto ainda há tempo. Porque por mais incerto que o futuro possa parecer, os cristãos acreditam que Deus permanece soberano sobre todas as nações, todos os desastres e todos os medos. O mundo pode mudar, as nações podem tremer, mas Deus não muda. E para aqueles que confiam nele, essa verdade traz paz, mesmo em tempos difíceis. Então, esta noite, onde quer que você esteja assistindo, reserve um momento de silêncio para orar por sua família, pela paz, por sabedoria e pelas pessoas que sofrem ao redor do mundo. E se você acredita no poder da oração, deixe um amém nos comentários abaixo. Se este vídeo te encorajou, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar esta mensagem com alguém que precise de esperança hoje. Obrigado por assistir e que a paz de Deus esteja sempre com você. Mas enquanto incêndios devastavam o interior e tempestades assolavam estados inteiros, outra crise se espalhava silenciosamente perto de San Diego. Diferentemente de tornados ou incêndios florestais, esse desastre se propagava silenciosamente pela própria água. Dia após dia, esgoto não tratado continuava a ser despejado no Oceano Pacífico, próximo à fronteira, contaminando as comunidades costeiras vizinhas. O que a princípio parecia ser um problema de infraestrutura, aos poucos tornou-se algo muito mais sério. Moradores que vivem perto das áreas afetadas descreveram odores fortes que permaneceram no ar por horas. Praias antes cheias de turistas e famílias se tornaram locais de crescente preocupação à medida que a poluição se espalhava pela costa. Algumas pessoas relataram dores de cabeça e dificuldade para respirar. Outras descreveram o fato de abrirem as janelas e sentirem o cheiro de esgoto sendo levado pelo vento para o interior. A vegetação perto de certas zonas costeiras começou a enfraquecer e morrer lentamente, dando a impressão de que até o próprio meio ambiente estava sofrendo com a pressão. O que torna a situação ainda mais preocupante é que muitas famílias sentem que não têm para onde ir. Para alguns moradores cujas vidas inteiras estão ligadas à região, partir é financeiramente impossível. Gerações viveram nessas comunidades e agora muitas estão sendo forçadas a assistir à piora das condições ao seu redor, com pouca possibilidade de escapar. A frustração também continua a crescer porque muitos acreditam que esta crise poderia ter sido evitada. Os relatos apontam para anos de infraestrutura negligenciada, reparos atrasados, disputas políticas e alertas ignorados. A contaminação não surgiu da noite para o dia. Ela se acumulou gradualmente enquanto as soluções avançavam lentamente. E agora, as consequências estão se tornando impossíveis de ignorar. Para muitos crentes, a imagem traz à mente Apocalipse 8:11,
onde as escrituras falam de águas que se tornam amargas sob o nome de absinto, a passagem descreve algo essencial à vida sendo corrompido, trazendo medo e sofrimento. Embora essa crise moderna tenha explicações ambientais, o simbolismo ainda ressoa com força em muitos que acompanham o desenrolar desses eventos. O Gênesis também ensina que a humanidade recebeu a responsabilidade de cuidar da terra. Desde o princípio, a criação foi confiada às mãos humanas para ser protegida e administrada com sabedoria. Quando essa responsabilidade é ignorada por muito tempo, os efeitos acabam se espalhando para além da política e da economia. Comunidades sofrem, famílias sofrem, até mesmo a natureza começa a refletir os danos. E talvez esse seja um dos alertas mais claros que emergem dessa crise.